Ângela, eu vou mandar aqui o recado. Bom dia. Pronto, já mandei o recado. Ângela, quem mais que está aí? Bom dia, Beth. Bom dia, bom dia. Estão me vendo bem? Ângela, como está? Claro, está atrás, você. Quem mais que está? Vamos só aguardar um pouquinho as meninas e o que teve ontem. Depois já estão arrasando. Quem que está no Motorola? Tá me vendo, Beth? Bom dia. Bom dia, estou vendo. Sim. Ângela, Tão né? baixinho o som, não estou conseguindo ouvir. Será que é um... Tu já viu se está no máximo, Rosângela? Rony, vocês estão me ouvindo, meninas? Tá baixinho, mas eu estou ouvindo. Tamara, bom dia. Quem mais que está aí? É a Silvana, a Elô, a Adelaide, quem que é? Rosângela. Tá, Rosângela, sei. Ah, agora eu estou te vendo, Rosângela. É que tá escuro. É que tu tá ao contrário, né? O claro tá atrás e daí tu fica no escuro. Tudo bem, Beth? Tudo, e você? Estamos bem, graças a Deus. Ai, que bom. Tamara, eu acho que saiu. E quem que tá no Motorola? É a Adelaide, a Silvana ou a Elô? Não, mas tem um outro Motorola G22. Eu acho que é a Kelly, ela não está conseguindo. A Kelly é nova. A Kelly é nova, a Elô não está mais. A Elô não está mais? Não. Então, bem-vinda, Kelly. Tudo bem? Oi, vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Tamara. E vocês estão me ouvindo? Bom dia, estão me ouvindo? Bom dia, Vânia. Tudo bem? Aí o que acontece? Tudo ótimo com você. Tudo bem. Que ótimo. Foi muito assim você. Essa maneira. Que ótimo. Está todo mundo me ouvindo bem ou está muito baixo? Como que está? Imagina tudo que eu perdi de som. Eu estou ouvindo bem. Bom, Tamara, está me ouvindo bem? Kelly está me ouvindo? Kelly, o teu microfone está desligado. Esse crescesse mais segurado, né? Está desligado o microfone da Beth. Chiado aí, mas dá para ouvir. Tá. Meninas, novidades ontem arrasaram? Oh. Ai, conta um pouquinho para mim aí dessa desenvoltura aí de vocês, desse evento que vocês ontem.
Oi? Fala um Eu tô pouquinho. deixando as meninas se posicionar, né? Ana, Sempre eu que falo. Eu quero ouvi-las, vou deixar elas, tá bom? Um pouquinho. Beth, Deixa eu ouvir primeiro as Beth, meninas. oi, tô te Beth, ouvindo. Tô te ouvindo, Rosane. maravilhoso. Uns seres humanos muito educados. Foi Ah. tudo de bom. Eu amei a E o que hospitalidade vocês deles. fizeram? O que foi o evento? Terminar de amarrar meus aranha, aquele negócio, pegolado, e a gente vê se consegue esparramar aquele entulho. Aí eu vou com você para a gente ver junto. Aí eu vou mostrando, né? A gente vai encher o caminho, pode carregar também. Eu acho que tem alguém falando, mas que não é sobre aqui o nosso assunto. Quero ver se eu dou uma Vânia, limpada naqueles matos do lado da Rosângela frente, e Tamara, me fala o né? que foi o evento. Qual o evento que vocês fizeram? Então, olha, foi tudo uma maravilha, muito organizada. A gente foi bem organizada, deu tudo certo. Elogiaram muitas marmitas. Ainda vai ter feriado. Foi tudo de bom. Mas qual que foi o evento? Vocês levaram para o hospital? Foi Pro a hospital, degustação? maternidade. Foi na maternidade? Foi. Vânia, Vânia? Oi, a nossa. Nós estamos com uma... Tá um barulho. Cada um vai na sua casa? Sim. Não sei. Oi. Gente, nós Vânia? Oi, eu não estou ouvindo vocês direito. Vânia, eu acho que você está com uma interferência. Não entendi nada. Eu estou... Eu acho que tem alguma interferência no seu fone. Tá me ouvindo? Ai. Eu te ouço, mas está com interferência. Tá, muita. Interferência, mas eu não sei do que é, porque eu tô... Agora melhorou. Agora melhorou? Melhorou. Então tá. De novo. Eu não. Tô na mesma posição. Melhorou? Tá repetindo, tá repetindo. Vamos ver agora se melhorou. Sim, agora melhorou. Então, estou procurando lugar aqui na chácara. Vou achar um lugar. Olha, toda hora. Oi. Tamara, fala um pouquinho sobre o horizonte agora. A Rosângela achou tudo maravilhoso. Foi bom sim, Beth. A gente fez a degustação, tinha bastante gente, inclusive que a gente entregasse só 30, acabou entregando todas, foram 38, se eu não me engano, e pelo que a gente viu foi só elogio. A gente conseguiu apresentar o trabalho, conseguiu apresentar as marmitas, a gente se apresentar, e até agora só elogios. Legal, que legal. Foi na maternidade, né? E para quem que vocês ofereceram? O pessoal que trabalha na maternidade.
Médicos, enfermeiros, Não entendi. Foram para várias pessoas. Tinha enfermeiro, tinha médico. Tinha cirurgião. Eles foram chamando. Quero pular! Nós estamos aqui, está reverberando, né? E foi bastante interessante, né? Porque, assim, é um lugar que a gente não imaginava, tá? Porque, assim, aqui nem mesmo o bairro todo conhece as Amaras. E a gente sai daqui, lá para fora, para apresentar nosso trabalho, uma experiência bem bacana, única. Ai, que bacana. E o que vocês fizeram de cardápio? Oi, Vânia. Arroz com talos de couve, feijão. A opção com carne foi pernil ao molho, repolho refogado. E para a opção vegetariana, as mesmas e shimeji acebolado. Uau, vocês conseguiram shimeji? E a gente ofereceu digamos, como um mimo, um brownie. Como cortesia. Isso. O shimeji vocês conseguiram achar fácil aí? Sim, Sim, nós temos um produtor que faz parte daqui da nossa região, é associado à cooperativa, e ele ainda não está orgânico, mas está agroecológico e está buscando a certificação. Tem todos os acompanhamentos dos agrônomos e ele produz o shimeji. Nossa, que show, gente. Tem um produtor aí perto. Temos. Para o vegetariano, eu acho que, nossa, bom, né? E ele tem um preço bom, assim, o preço dele é acessível. Ele faz, sabe, porque aquela lei, regra de entrega que tem que ter padrão. Então, se o shimeji ele desenvolveu muito, aí para venda já não aceitam, porque eu não sei. Aí a gente compra, porque a gente acaba soltando, né? Fica a florzinha solta e vai, depois que você tempera, ele não fala. Olha aqui, gente, estou fora de padrão, cresci demais. E aí o preço é bem acessível, Vânia. E aí ele faz por quilo, né? Sim. Aí fica mais em conta por quilo. A gente não compra de bandeja, a gente compra por quilo. Nossa, que ótimo, gente. Não, eu acho que esse é o ponto-chave, né? Dos insumos de vocês. É identificar exatamente isso, né? Os produtores que têm excedentes, né? Os produtos, os excedentes que estão fora de padrão, para que vocês possam estar absorvendo, né, essa matéria-prima, porque é uma matéria-prima de qualidade, é uma matéria-prima que vai ter todos os benefícios iguais, né? Só que para o mercado externo não tem serventia, né? Porque não tem venda. Então, ainda existe essa história das pessoas terem padrão. Então, para vocês, isso é essencial, porque vocês conseguem ter um produto de qualidade, um produto diferenciado, né? E com um preço acessível para vocês. Então, isso é um exemplo que eu acho que vocês têm que acatar cada vez mais. Né? E conseguimos vocês acharam... agradar, Beth, com certeza. Com certeza, foi tudo maravilhoso. A apresentação, a fala de cada uma, foi muito bom. Ai, que legal. E aí... Vocês acham, e os frutos disso seria vocês estarem oferecendo marmitas? Isso, aí já teve aquela pergunta, mas vocês vendem congelada? Eu falei, não, nós vendemos e você congela, porque nós estamos vindo de Parelheiros.
Então, não, e nós não temos marmita congelada, é fresca. Não, Mas é tiveram. exatamente isso. Vocês não precisam se comprometer, né? Congelar, porque não é a proposta. Aí cada um compra fresca e até congela. Eu acho que isso é perfeito, sabe? Até porque vocês estariam assumindo, né, equipamentos, né, espaço, né, freezers, grande. Então, a pessoa se responsabiliza. Eu acho que isso é perfeito. E quanto ao hospital, ainda vocês tiveram a degustação? Só na maternidade, o hospital ainda não. Não, Não. só na maternidade, Beth. O diretor do Hospital Parelheiros ainda está em construção, de fala com as outras pessoas. Aí queria que a gente assumisse o refeitório é muita responsabilidade. Então, está conversando o diretor do hospital junto com a maternidade. Isso em Interlagos. E aí nós fomos para a maternidade. Essa conversa feita no hospital e maternidade de Parelheiros. Aí, enquanto a gente está esperando a resposta dele, a Vera conversou com a diretora do hospital da maternidade Interlagos e foi aceita, assim, foi rápido, e aí ficou para a gente fazer a degustação ontem, dia 26 e dia 3. Então, para mim, eu falando, Silvânia, nossa, eu fiquei muito tensa, né? Sabe, assim, desde de produção, mesmo eu já conseguindo atender muitas pessoas, mas é sempre o novo, né? É sempre o novo, você quer que tudo esteja impecável, que chegue quentinha, e as pessoas gostam. Nossa, eu não vi a hora passar. Até a noite, acho que eu estava tão agitada que eu não consegui relaxar ainda. Mas foi sucesso e, mediante a entrega devolutiva, eles vão responder aquele questionário online que a Vera passou para a diretora. Eles vão pontuar a quantidade e tudo. E como ontem a gente fez a marmita e era degustação, a gente falou do preço, a gente falou do peso, que é 400 gramas, mas mesmo assim dá uns 420, nunca dá 400 redondo, né? Mas o peso é 400, o valor 22, mais a taxa de entrega. E assim, o pessoal não questiona, nossa, é grande, é pequena, tá, sabe? Aceitaram numa boa e ainda convidaram a gente para participar de um evento que chama... como que é, minha gente? Evento na prefeitura. Semana da enfermagem, e pediram se a gente tinha algum vídeo, material para dentro do mês, né, desse evento. A partir de hoje, eles estariam passando no refeitório, lá, que diz que tem 2 telas, duas TV, ia passando todo o nosso trabalho e convidou para a gente participar desse evento, e ela quer colocar a gente na prefeitura para quando tiver assim esses eventos grandes, a gente fazer formação também. Ela já está vendo aí para a gente dar uma formação de alimentação e assim, médico chegar para mim e falar assim, eu gostaria muito de indicar alguém para participar, porque as falas das meninas trouxeram muito bem-estar, saúde mental, sabe? E aí elas ficaram assim, nossa, e pode ir, pode participar? Pode ser voluntária sim, por que não? E aprender, ensinar, né? Porque a gente não é
uma cozinha fechada, ela é aberta para isso, para todos. Foi bem legal, muito mesmo. Nossa, que rico, gente. Olha quantas possibilidades, olha quanta abertura, olha o trabalho de vocês, o quanto isso, né, está expandindo, o quanto isso pode expandir. E é por isso que temos que estar muito bem organizadas, né? Uhum. Todo, ter cuidado, né, para não dar um passo maior do que a perna, né? Então, Isso. é importante que vocês saibam exatamente com a quantidade de pessoas que têm para produzir, quanto vocês podem oferecer nesse momento, né? Uhum. Então, vocês podem oferecer quantas marmitas? 50, 100 marmitas, né? Então, isso é importante que comece a organizar. Uhum. Então, assim, vocês têm que, para a maternidade, né, ou mesmo para o hospital, olha, hoje nós podemos, com a capacidade que a gente mão de obra, né, que a gente tem, a gente pode oferecer tantas marmitas, né? Uhum. Vocês vão acho. trabalhar e definir, é de segunda a sexta, né? De segunda a segunda. Isso é importante vocês começarem já a fazer essa planilha. Uhum. Então, assim, no meu modo de vista, pensar ontem como que foi, que é bem corrido e distante, né? Como traz a fala aí da Tamara, que a gente está lá na maternidade, mas a nossa comunidade, o nosso bairro não está sabendo, não compra da gente. Aí a gente trabalhar divulgando também aqui e entregando lá. E com certeza a gente, por ontem, né, da correria, a experiência, 50 marmitas a gente consegue entregar sem tanto desespero. Só que aí a gente passa a pessoa, vai entregar, que seja motoboy, ou outro, aí porque ontem foi mais corrido, porque nós tínhamos que estar lá, representando a Mara, falando, então, é corrido mesmo. Mas se você só está na cozinha para produzir, veio o motoboy, pega e leva, tranquilamente dá para atender 50 e mais a comunidade em alguns, né? Mas assim, 50 dias para nós, nesse primeiro momento, é o que eu acho, né? Não sei a opinião das meninas, elas podem falar aí, que não é o essencial, porque a gente precisa até entregar mais, mas seria o primeiro para começar, né? Para piloto, né? Para vocês irem se estruturando, né, Vânia? Isso mesmo. Hoje vocês conseguem assumir 50 marmitas. Sim. Sem estresse, sem loucura, né? Então, de uma forma eficiente. Isso é muito importante vocês colocarem. Pode falar, Kelly. A Kelly? Oi, Kelly. Não, tu ia falar alguma coisa? Não, eu falei assim, é Elizabeth, a nossa rainha. Cara, era Kelly. Não, eu falei assim, dá sim, sem correria, dá para fazer. Com cautela, dá sim para fazer. Que bom. Então, eu acho que vocês têm que partir daí, né? 50, e vocês ainda têm, né, para oferecer para a comunidade, e vocês também têm os eventos, né? É verdade. Então, vocês não podem esquecer dos eventos. Então, isso vocês também têm que estar bem estruturados. Os eventos normalmente vão ser antecipados. Então, também é possível vocês se organizarem, né? Então, tem coisas que podem deixar pré-preparado, né?
E aí só finalizar no dia no dia do evento. Verdade. E outra coisa, Beth, a gente teve umas experiências esse mês de março, que assim, a gente, que eu falo, a gente fala, tem roda, fala, olha, fulano, a gente tem 3 orçamentos, a gente mandou 3, 4 orçamentos, no valor de tanto, coisa, mas aí quem fica para ver se o cliente fechou ou não, a Tamara e eu, né? Que aí ao prazo e vai. Aí está acontecendo muito de pedirem um orçamento e não dar resposta. A gente fica, eu pergunto, a Tamara fica vendo no e-mail, nada, eu pergunto para a Tamara, não, Vânia, nenhuma resposta. Aí eu de novo, e fica uma coisa um pouco chata, porque o cliente pede semana e não tem a devolutiva. Aí eu falo assim, e aí, gostou? Que a gente até põe lá no rodapé que estamos abertos para conversa, para, né? Como que é, Tamara, a frase que a gente colocou? Que a gente está aberta para... Como que eu posso falar para você? Não. Para esclarecer qualquer dúvida. Isso, né? qualquer dúvida. Então, nesse caso, assim, estamos abertos. E espera nada. Aí vai chegando uma semana e é um evento que não dá para você produzir de um dia para o outro. Tão fácil assim. Não dá e fica. Aí, uma semana, nada. Aí vai se aproximando, nossa, eu vou ser obrigada a ser chata, né? Eu pergunto, olha, a gente está com umas demandas, gostaria de saber. Ai, me desculpa, a gente acabou optando para fazer com o parceiro que já fazia. Teve um que eu mandei uma mensagem assim, educadamente, mas falando a real, que só nós somos um grupo de mulheres, nós somos um coletivo, a gente precisa trabalhar, só que não dá para você ficar nessa expectativa, não, vai chamar... Se a gente não ir atrás, eu gostaria de saber qual modo que a Tamara que eu poderia fazer isso, porque é perca de tempo, a gente fica ansiosa, vamos trabalhar ou não, acaba até fazendo compra. Gente, piorou meu celular agora. Não tem alguém aí que está ligado, o telefone está dando interferência. Tu não está com 2 ligações, Vânia? Não. Que eu saiba, não. Não? Porque eu acho que é o teu. Porque normalmente é o teu que está reverberando. Quando as meninas estão falando, não acontece isso. Eu, como sempre, sou a esquisita. Então, aí a gente ter alguma forma de conversar com esse cliente ou ter no hall do cardápio uma data para que ele possa, assim, de 15 dias, 10 dias, porque muitas das vezes a gente até faz compra pensando, não, vai fechar, porque até agora não deu resposta, vai ser com a gente mesmo. E, de repente, em cima da hora, fala não. Não, eu acho que vocês têm que ter 3 opções, né? Como a gente já conversado. Isso é o meu ponto de vista, porque eu acho que tem que ser prático. Principalmente agora no começo. Vocês também estão pegando experiência de como organizar. Eu acho que tem que ter um preço mais baixo, uma marmita mais simples, né? Um preço de uma marmita média, né? Uma marmita um pouquinho mais elaborada e uma elaborada, tá? Eu acho que tem que ter 3 opções. Uma simples, uma média e uma mais elaborada, tá? Mas você está... Tem que ter um prazo. Tá. Né? Vocês têm que pôr o prazo, não o cliente colocar o prazo.
Gente, nós precisamos de tantos dias para organizar. Então, vocês têm que saber quantos dias, uma semana de antecedência, no mínimo, né? Tem no mínimo uma semana de antecedência. Mas o ideal é que tenha um prazo até um pouco maior, porque vocês têm que estruturar. Porque vocês também vão ter a marmita para entrega todos. Então, no mínimo, vocês têm que ter, eu preciso de um prazo, nós precisamos de um prazo, no mínimo, né? Uma semana. Então, a partir da data que eles colocarem, que vocês derem o orçamento, vocês têm que dizer, nós aceitamos esse pedido até tal data. Se passar disso, nós não podemos abraçar. Não tem como abraçar. Então, se a pessoa não der, sim, assim, né? Negociar, vocês podem estar abertos, mas eu acho que tem sempre isso, né? A não ser que vocês consigam achar, né, um fornecedor que, de repente, algum insumo que foi muito barato, daí vocês conseguem diminuir. Mas eu acho que tem que ser claro, o preço é esse, nós temos essas 3 opções, e nós precisamos da confirmação até tal data. Se não confirmou, é porque não é. Realmente não vai ser. E aí vocês estão, né? Vocês vão estar com a cabeça livre para fazer outras coisas, e não ficar insistindo para que eles derem. Vocês têm que estar dados. Pelo menos eu acho que vocês que têm que comandar nesse sentido, porque é a parte da organização de vocês. Porque senão é loucura. Uhum. Ficar nessa dependência, o cliente, né, até tal dia ainda não dá, e chega na hora ele não dá o Então, retorno, se quer ou não quer. Então, isso não pode. Então, quem vai ter que dar a data é vocês. Olha, nós precisamos confirmar, passa o orçamento, essas 3 questões, precisamos confirmar até tal dia, senão não temos como, né, fornecer esse serviço. Tá? Então, Vânia, eu acho que é dessa forma. Tá bom. Então, aqui eu estou até já pontuando e escrevendo. Deixa eu te falar mais uma coisa. O que eu estou falando de evento, ou que seja foto, nossa, está interferindo. Gente, não é eu. Vânia, quem sabe, sai e entra de novo. Tá. Espera só um minutinho, que está muito ruim. Tá. Ô, Beth. Oi. Porque semana retrasada mesmo, nós tivemos um caso de a pessoa não responder um orçamento, um valor até que legal, e a gente esperando a resposta dela, aí a Vânia teve que ligar, falou, vai ter o café amanhã, vocês vão querer mesmo? Aí ela, desculpa, até esqueci de te avisar, mas a gente vai fazer com a que a gente já fazia mesmo, com a empresa que já fazia mesmo. Então, assim, a gente, nesse sentido, a gente fica vendido, né? E aí eu entendo que está falando que, no caso da pessoa, que ela não deu a resposta, quem perdeu é ela de não fazer o café com a gente. Porque não dá para a gente ficar preso esperando a resposta de uma pessoa, atrasar o nosso trabalho, atrapalhar o nosso trabalho por conta de uma pessoa que não deu resposta. Exatamente, esse é o pensamento. Tamara? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Então, no sentido de também receosa de não querer perder o cliente, mas não dá para contar o mundo, só que a gente não pode ficar vendido, a gente também tem que valorizar o nosso trabalho, não dá para ficar vendido, né? Porque atrasa todo o processo, é um efeito dominó, aí atrasa o evento e vai atrasando os outros lá na frente.
Exatamente, exatamente. Daí vocês ficam nessa ansiedade, porque daí não pode pegar outra, porque a outra não deu resposta, e não é isso, né? Se ela não quer, não achou, porque tem que ter um preço mínimo. Tem o serviço, é todo um trabalho, é toda uma dedicação, é tempo, né? Estão disponibilizando, sabe? E aí não dá, não quero. Pelo jeito ela queria negociar, né? Mas ela nem deu a brecha para negociar. Ah, não, eu preferi pegar com o meu antigo fornecedor. Isso. Então, ótimo, se ela preferir, ótimo. Né? Mas vocês têm outros, a vida, né? O dia a dia de vocês também tem que estar organizado. Então, assim, ó, tem possibilidades, vocês vão fazer a lista. Tá? Quem é que pediu orçamento? Nós temos essa lista, pode ser que até tal data, se não fechar, a gente vai cancelar e não tem essa possibilidade, porque vocês precisam se organizar os outros a fazer isso. Exatamente. Eu concordo plenamente, eu acho que a maioria das pessoas que têm negócio, principalmente na área da gestão, tem que ter prazos. Trabalham dessa forma. Tem outra forma. Senão você fica sujeito, né? Esse preço mínimo, um exemplo, esse orçamento que você está falando para ter um valor pequeno, valor teria a possibilidade, ou até seria mais fácil de fazer por pessoa, porque às vezes eu faço um orçamento mínimo, sei lá, R$250, mas é uma pessoa que é um evento para 30 pessoas, não cobriria. Esse valor, um orçamento simples, um mediano e um orçamento top, mas por pessoa? Você pode fazer por pessoa, mas daí a partir assim, ó, até 10 pessoas eu posso fazer tanto, né? Fechar por tanto. Se for mais, né? Se for a partir de 20 pessoas, eu posso fazer um desconto, porque daí vai otimizar, né? Porque quando a gente faz para 10, a gente, o mesmo trabalho que tu vai ter, tu consegue fazer para 15, por exemplo, né? Então, se eu consigo, se for 20 pessoas, se for 10, um preço, se for 20, eu consigo dar um desconto, se for 30, né? Então, a partir da quantidade de pessoas, passa por pessoa, né? Mas vocês também podem fazer um desconto dependendo da quantidade de pessoas. Tá? Então, vocês têm que avaliar. Se eu vou fazer 10, 15 ou 20, vai ser a mesma coisa. Só vou ter que aumentar a quantidade de ingredientes, né? Porque o serviço vai ser praticamente o mesmo, a não ser na hora da montagem, daí você vai ter que montar, ao invés de 10, vai ter que montar 15, por exemplo, né? Ou vai ter que montar 20, por exemplo. Entendi. Então, esse tempo de serviço é o que vai aumentar, tá? Então, eu acho, sim, que você pode fazer por pessoa e quantidade de pessoas. E aí também pegava o tipo de produto. Um exemplo, se for um café da manhã para 10 pessoas, o evento, se for um cardápio simples, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí, deixando na cozinha, independente da Vânia estar presente ou não, se chegar um cliente, falar, vocês conseguem fazer um evento? A gente tem esse evento aqui, e aí qualquer uma de nós consegue mostrar para qualquer cliente que chegar lá. Exato. Já tem que ter as tabelinhas montadas, prontas, né? O orçamento já montado. Exatamente isso. Entendi. Certo. Vamos dar uma olhadinha no cardápio. Temos mais alguma dúvida assim, que a gente possa tirar em relação a orçamentos, né? Não, a minha dúvida é só na fala aí, no início que você falou de marmita, mas quando a gente faz o orçamento, a gente baseia no cardápio que a gente tem e faz o valor, porque marmita a gente vai montar e ela vai embora. Agora, quando é o evento, muito depende de nós
né, tá presente para montagem de buffet, de servir, de falar, e tudo aí o valor é maior. Não, evento é uma coisa e marmita é outra, são diferentes, né? Isso então, que eu conversei agora, isso que eu conversei agora com a Tamara, né, dessa dúvida que a gente teve, é em relação a eventos, tá? Em relação a eventos, vocês vão ter o cardápio de eventos, vocês vão precificar por pessoa e vão dar desconto dependendo da quantidade de pessoas que né, que esse evento está precisando, tá? Uhum. A marmita é preço fechado. A marmita é outra história. Certo. Beth, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente não ainda está nem treinada, nem sabemos, porque as formações que eu tive de precificação é diferente dessa que você traz para mim. Será que a gente não poderia ter um início de uma explicação de precificação, por exemplo, fazer hoje, em cima do cardápio de segunda-feira, da marmita de segunda, e como tem preço agora recente, a gente montar e depois nós começar a fazer esse exercício em cima. Nós, que eu digo Tamara e todas nós, Tamara. Para a gente saber exatamente isso, o preço de quanto der o orçamento para um café da manhã, para um almoço, especificamente para fazer a marmita do dia. Porque o exercício é a mesma coisa, só vai mudar o exercício que você vai oferecer. Não, Vânia, assim, a precificação vai ser praticamente a mesma, mas a gente precisa ter as fichas técnicas, né, para fazer a precificação. Inclusive, né, a parte, mesmo que seja o evento. Vocês têm que ter a ficha técnica do que vocês vão oferecer, ter o cardápio primeiro, a ficha técnica de todos, e aí fazer a precificação, né? Então, tem que saber o que vai, a quantidade que vai. Então, por isso que eu quero adiantar logo esse primeiro cardápio aqui que a gente vai trabalhar, né, para a marmita, e a partir dele é a mesma coisa que sempre. Né? Vai ver, vai fazer a ficha técnica de cada prato que vocês incentivam, ver quantas porções que dá, e a partir daí é que vocês vão fazer a precificação. Não tem como ir de trás para frente, né? A gente primeiro precisa definir o cardápio. Tá? Então, assim, vamos definir ele hoje. A única coisa que eu fico em dúvida em relação aqui ao cardápio que vocês mandaram deixa eu abrir ele aqui. Peraí. Está aqui o cardápio. Estão vendo? Sim. Tá. Aqui o primeiro dia, né? Eu acho que está ok, tá? Almôndega, né? De carne, almôndega de grão de bico. Aqui a gente tem uma porção de carboidrato, que é o arroz, né? Aqui
mais abóbora em lascas, né? Na verdade, essa abóbora em lascas também estaria aqui na porção do tá? Mas também ela é um carboidrato, tá? Ela considera aqui um carboidrato. E aqui o feijão e mais, né, as folhas de brócolis. Eu acho que aqui está tudo ok. Na terça-feira, o frango refogado, né, e batata e cenoura. Como vocês colocaram aqui, né, os vegetais estão lá em cima. Daí aqui tem o arroz com talos de brócolis, que também já é um pouco de vegetais, e tem o feijão, né? Aqui talvez ter algum folhoso, mas como tem aqui é só uma questão, tá? A quantidade que irá no arroz é suficiente, mas acho que deveria ir de folhoso refogado, tá? Para a gente ter aí um verdinho. Mas a gente também tem o arroz, né? Talos de brócolis. Então, não necessariamente precisa ir, tá? Na quarta-feira, aqui a feijoada. A minha dúvida é o seguinte, nesta quarta-feira. Eu acho que vocês deveriam simplificar essa marmita do dia a dia. Quando vocês vão fazer uma feijoada, vocês vão ter que fazer 2 feijoadas. Porque daí tem o vegetariano e tem o carnívoro. Então, vocês vão ter que fazer 2 panelas de feijão. Né? Então, na minha opinião, vocês vão ter que fazer um feijão só, tá? E fazer carne separada. Carne do dia a dia, aqui poderia ser uma omelete, por exemplo, né, de suínos, por exemplo, porque aqui já teve. Na segunda, a carne. Na terça teve o frango, na quarta poderia ser suíno, que é uma das carnes que ainda está mais barata. Né? E aí fazer uma omelete aí, por exemplo, com shimeji, ou fazer casca de banana, e o feijão vocês fariam só. Né? Vocês não estariam trabalhando, porque isso dá muita mão de obra, quando a gente pensa no dia a dia. Então, vocês têm que se ficar. Vocês vão fazer uma comida do dia a dia maravilhosa. E deixar feijoada, e deixar muqueca para evento. Pelo menos essa é a minha opinião em relação, né, a agilizar, sabe? E também a precificar, fica mais fácil. Inclusive, para vocês, em relação à sazonalidade de insumos, fica mais fácil para vocês trabalharem com essa sazonalidade. Eu não sei o que vocês acham em relação a isso, mas eu deixaria de novo feijão, então eu trabalharia ou com uma omelete, ou com, exemplo, bife a rolê, que no carnívoro vocês podem fazer bife a rolê, e no vegetariano vocês podem fazer o repolho, né? Recheadinho ali, o charutinho de repolho ou com shimeji, ou com legumes, ou com ricota temperada. Tá? Essa é a minha opinião, eu não sei o que vocês acham. Porque isso facilitaria para vocês. Faz arroz, sabe? E feijão, e a carne todos os dias. E aí só vão alternar o que vai ser da sazonalidade. Então, eu mudaria aqui na quarta e na sexta. Eu não serviria feijão e nem muqueca nas sextas. Eu colocaria, talvez, na sexta algo um pouquinho... Então, daí vocês... O que vocês estão acostumados, né? Por aqui, poderia até ser um peixe ensopado, mas não uma muqueca esse dia. Mas que teria o arroz e teria o feijão. E teria algum legume aqui embaixo. Tá? Essa é a minha opinião. Aqui na quinta-feira, a Tamara perguntou se é possível colocar purê de batata ou mandioca ou
ou ficaria muito carboidrato. É possível colocar, mas daí vocês vão ter que colocar meio a meio. Então, metade arroz, metade purê, a metade da porção, tá? E não uma porção de arroz mais uma porção de purê. Então, seria, ao invés de uma porção de arroz, eu vou pôr meia porção de arroz e meia porção de purê. Deu para entender? Tamara, meninas. Ó, Vera, elas estão todas... Vera, oh, meu Deus, Beth, elas estão todas caladinhas, mas na produção desse cardápio, todas participaram, e aí teve essa mesma fala. Eu trouxe isso a respeito da quarta, né, que você já tinha ter falado, dado sua opinião, da quarta e da sexta, e elas falaram, mas o pessoal aqui aceita a feijoada é coisa de quarta-feira. Eu estou vendo aí todo mundo caladinho, mas teve essa discussão na hora da montagem. Por isso que foi novamente. A Rosângela questionou bastante, a Adelaide se posicionou, não, é bom mesmo, o pessoal já na quarta-feira gosta e aceita e pergunta. E aí teve até o questionamento teve umas que a Thelma fala assim, eu gosto da orelha, do pé, do rabo, que delícia. Eu falei, só que na nossa feijoada só vai a carne seca, a costelinha e o paio. Não vai. Aí a gente pode acrescentar legumes, pode ser também ou batata doce ou repolho, eu falando junto na hora da montagem. E aí está todo mundo quietinho, todo mundo caladinho, que aí depois não fala, aí depois... mas por que não colocou? É tradição. Não, essa é a minha opinião em relação à praticidade, entendeu? E aí a custo também. Então, eu acho que a marmita, né, tem que ter o arroz e o feijão todos os dias, só que vocês podem apresentar de uma forma diferenciada, né? Então, hoje tem mais legumes, né? Eu posso fazer um chuchu folgadinho na época do chuchu, né? Na época do repolho, eu vou fazer um repolho com, né, umas ervinhas, né? Mas eu acho, na minha opinião, esses dois pratos, feijoada e moqueca, têm que ser pratos de evento, e não prato de marmita. Então, vou deixar para elas se posicionar e ver, porque nós sentamos para fazer e é o definitivo. E foi. Não ter, assim... Se vocês quiserem, não tem problema, meninas. Aqui é a minha opinião em relação à marmita. Essa agilidade, a precificação, eu acho que esses dois são pratos de evento. E aí elas até perceberam ontem, algumas que ficaram na montagem, porque até o momento, mas isso aí de marmita é muito pouco, essa marmita não dá nada. Ontem na montagem, gente fala assim, nossa, mas vai coisa, ela é pequenininha, mas ela engana, vai bastante coisa, e é pensando que a gente vai ter um peso de 400 gramas, né? Sim, exatamente. E aí, quem quiser comer mais, isso aqui é a necessidade assim, básica, né? Então, quem quiser mais, vai ter que comprar 2 marmitas. Ou vocês têm uma, né, de 300 gramas. Ô, Beth, ô, Vânia, oi. Na feijoada, a gente conversou na hora do cardápio, quando fala de quarta-feira, a primeira
na minha cabeça, e pelo que eu entendi, né, de todo mundo, na hora que a gente estava montando o cardápio, quando fala quarta-feira, a primeira coisa na minha cabeça é feijoada. Tá? Então, por conta da praticidade e do valor, de repente, poderia tirar a feijoada, mas manter o feijão preto. Tirar o feijão carioca e manter o feijão preto. Colocar uma carne suína, como você falou, só para remete à feijoada, mas não é a feijoada por conta do trabalho e do valor. É a praticidade, eu acho, porque feijoada mesmo é aquela feijoada, né, enorme, com orelha que pega isso tem todo um trabalho antecipado das carnes salgar, né? Então, é um trabalho quando a gente fala em feijoada. Tem que ter a couve picadinha, tem que ter a laranja, tem que ter o caldinho. Isso é Oi. Oi. Estou ouvindo. Está muito bom essa informação. Está muita reverberação aí. Barulhenta, né? Está muito chiando. Demais. No caso da feijoada... Meninas, de novo eu vou sair e vou entrar com o celular da Zamara, porque eu não estou ouvindo nada. Está um barulho imenso e eu vou ver se é o meu mesmo. Tá bom. O meu que está pifando, já eu entro. Silêncio agora. Vânia? Saiu? Acho que ela está saindo. Ela está saindo, vai entrar no outro celular. Então, Beth, realmente a feijoada é mais trabalhosa, porém ela pode vir com um valor diferenciado, né? Mas daí vocês acham que saem da proposta da história da marmita? Não entendi. Eu não entendi. Oi? Quem que não entendeu? Eu não entendi. Elizabeth? Eu acho assim, que ela pode ser diferenciada, mas daí a pessoa, né, quem está acostumado a comer a marmita todo dia e pagar aquele preço, né, porque é a comida do dia a dia. Vocês estão oferecendo uma marmita que é a comida do dia a dia, só que vocês têm a Só que no caso, Beth, aqui na região, geralmente assim, tem o prato, tem a feijoada, sugestão, não é o prato principal, só que tem, no caso da pessoa não querer aquele, tem uma outra sugestão, entendeu? Porque aqui... Mas vocês vão dar conta disso? A marmita aqui, no caso, na região, é de R$18 a R$22. Uma feijoada é 38, 50, né, Tamara? R$60. Sim, mas vocês vão dar conta disso, de oferecer a marmita mais a feijoada? Então, para quem quiser a feijoada, vocês vão ter a feijoada. E para quem quiser a marmita de R$18 a R$22, então, vai ter também? Eu até acho. Eu acho que até dá para fazer isso, mas se buscar, né, Tamara? Oi? Você está falando que realmente restaurante do bairro são assim, eles têm a feijoada, que é um valor mais elevado, e tem as outras opções de cardápio. Só que, por enquanto, eu não acho que seja viável. No momento, da forma que está a nossa cozinha, não acho que seja viável. Pelo menos agora. Lá para frente, acredito que dê para fazer isso. Agora, acredito que não. Até porque a pegada da nossa cozinha é um pouco diferente, né? Então, nesse sentido, para pensar desse jeito. Mas acredito que mais para frente seja válida essa ideia. Eu também acho, Elizabeth. Eu também acho, Tamara. Sabe? É porque, assim, primeiro tem que engatilhar a marmita. Fazer o simples. Facilitar, né, esse primeiro momento.
Sabe? Mas na quarta-feira vocês podem fazer um feijão com carne, né? E o feijão preto, por exemplo, né? Vocês podem estar fazendo feijão preto com carne aí mais simplificado. Dá para fazer o feijão, só que vocês vão ter que fazer 2 feijões aqui, né? Caso. Porque daí tem o vegetariano que não come carne. Verdade. Não, então, mas fazer o feijão, fazer a preparação do feijão, deixar de molho, fazer os temperos, isso aí eu acho que dá para fazer, né? Isso aí, nessa Sim, parte eu não daí entendo na tão bem, hora mas vai depois dividir, separa mas daí e colocar o que vai cozinhar separadamente, né? Vai cozinhar um feijão com carne e vai cozinhar o outro daí com os legumes. Exato, mas a preparação, deixar de molho, tudo isso junto. Depois só separar em 2 panelas diferentes. Não precisa ser preparações diferentes que tome tanto tempo, né, no caso. Só vai ser igual. Assim como a gente faz o arroz integral e o arroz comum. Arroz branco, no caso. Eu acho que daí é mais possível, é mais viável, sabe? E vocês fazerem feijoada mesmo. Deixa a feijoada para evento, vocês fazerem um evento. Ou vocês todo sábado, eu não sei como que é aí, mas aqui normalmente nos sábados é que é o dia da feijoada. Meninas, não consegui entrar pelo celular da Mara. Eu pede para baixar, eu estou tentando baixar, não consigo. Eu vou ficar ouvindo. Eu só vou entrar quando necessário, viu? Mas eu estou aqui, ouvindo vocês, mesmo com barulho. Mas você está conseguindo ouvir, Vânia? Estou. Com eco, mas estou. De repente, desliga o teu fone, então, teu microfone. Então, mesmo desligado, dá um eco bem longe, mas dá o eco. Tu não está com mais nada ligado, não tem outra pessoa que está aí que está ligado? Nada, 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 não tem nada ligado. Já rodei a casa inteira. Não tem celular, não, porque a Valéria está com o celular dela, mas ela saiu. Tem celular, aliás, mas saiu com ele. Eu estou só em casa. Só se o jumento tem celular e eu não estou sabendo. Ele está lá relinchando. Quem sabe? A gente não sabe. Ai, Vânia. Ó, então, meninas, eu acho que é possível, né? Não por aqui, eu acho que deveria ser, né, feijoada, bom, feijoada com carne, feijoada vegana, arroz branco, farofa, né? E aqui o feijão já está lá em cima, a carne também vai estar lá em cima e couve refogada. Talvez na época vocês possam pôr gomos de laranja, alguma coisa assim. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Na quarta-feira, ficou a ideia que a Tamara trouxe de ter o sentido que lembra a quarta-feira, porque vai ter o pernil grelhado, bisteca frita, couve, que aí o que ela está trazendo é feijoada mesmo. Desculpa, Vânia, eu não entendi. Ela perguntou se na quarta-feira o que ficou decidido, se vai ser a feijoada mesmo, ou se a gente vai trazer aquela opção de fazer o feijão preto, lembrando a feijoada, mas não sendo feijoada, entendeu? Sim. Vocês que decidem. O que vocês acham? A minha opinião seria de vocês fazerem não feijoada. Pode ser, né? Feijão com carne, um feijão com vegetariano. Eu facilitaria, mas eu faria o feijão normal, faria uma carne daí
uma carne suína aí, ou pernil, o que for, né? O que tiver de melhor preço, né? A parte do porco que tiver de melhor preço, seja assada, ou seja o bife a rolê. Então, mas aí no caso, o feijão preto, só para lembrar a feijoada, mas não fazendo feijoada com carne. Não só, em vez de colocar feijão carioca, eu coloco feijão preto. A couve refogada. Isso, eu faria isso. Eu faria isso, exatamente. Só que daí, ó, deixaria aqui feijão preto. Tá? Vou pôr aqui que esse aqui é correção. Feijão preto. Aqui em cima eu colocaria. Normal, né? É feijão preto com carne. Carne suína. Pode ser, né, carne suína rolê, que também fica boa, seria o filezinho, ou daí vocês veem. Eu faria isso, carne suína. Grelha, assada. E aqui embaixo eu colocaria o repolho, né, folhas de repolho. Daí, ou com bege ou com cota. Sabe, rolinho igual o bife a rolê? Eu posso mandar um exemplo para vocês depois. E aí, arroz branco, farofa, posso dar uma opinião também? Oi? Posso dar uma opinião também? Claro. Pensando aí, ó, poderia ser uma... Só um minutinho. Uma carne suína desfiada, acebolada, e na opção vegetariana, que ela fica estilo uma carne seca, que aí você pode usar aí um pouquinho do fumaça defumada, e na opção vegetariana, a casca de banana, também desse jeito temperada, que ela vai lembrar e ter um sabor de carne seca. Tá, mas só aqui, a gente já tem a carne louca aqui na quinta-feira. Ah, tá, vai ter a carne louca. Para a gente diferenciar os pratos, né? Para ficar um dia. Por isso que eu digo, para as pessoas não enjoarem, sabe? Então, por isso que é importante a gente, cada dia, a gente pôr um tipo de carne diferenciada. Certo. Mas eu pensei no bife a rolê, isso aqui é uma ideia, mas também pode ser uma carne de pernil assado, né? Daí tem que pensar alguma coisa aqui no vegetariano. O bife a rolê de berinjela é 10 também. Também, ou de abobrinha, também é outra, né? E aqui a gente tem almôndega, deixa eu ver aqui, berinjela refogada em cubos com batata e cenoura. Aqui Podemos tirar dessa e fazer o bife a rolê de berinjela, de abobrinha. Ou de repolho, que também fica legal. Pode ser de abobrinha, pode ser... O próprio carne suína também, se triturasse, né? Onde? Mas é vegana, amor. Mas esse é a porção vegetariana. Ah, entendi. Então, em cima faz com suíno enroladinho, né? Que é a opção carnívora, e embaixo ou faz com berinjela, ou faz com repolho, ou faz com acelga, ou faz com abobrinha, né? Então, assim, eu acho que tem opções. Porque, assim, ó, isso aqui, gente, é a primeira semana. Depois, vocês vão fazer um outro cardápio. Isso aqui é primeiro para pegar toda a logística, para a gente montar, para vocês começarem, né? Certo? O perfeito agora
é começar, a gente ter essa ação de montar esse cardápio, esse primeiro, depois vai ter outras opções que vocês vão estar criando, que a gente vai estar criando aí em conjunto, tá? Mas essa aqui é a primeira semana, que vocês vão estar repetindo por um tempo, até vocês pegarem a logística, né? De montar as fichas técnicas e de montar a precificação, tá? E aqui, ó, na sexta-feira, eu acho que pode continuar peixe, só que vocês vão fazer um peixe ensopado ou o que vocês acham? E aqui, banana ensopada como se fosse peixe ensopado. Arroz branco com coco, farofa, isso aqui pode estar igual. E aqui tem feijão, né? Ou o feijão, ou outro grão que vocês acharem que está também está em preço bom, que tem excedente, que é da época. No cardápio, a gente sempre tem que pensar na sazonalidade. Por isso é importante que vocês façam um levantamento do que é da época. Tá? Por quê? Porque vai ser melhor preço, né? Vocês vão ter um melhor preço, vai ter melhor nutrientes, não vai precisar levar nenhum aditivo, nada, né? Porque é a época dele. E vocês vão ter muito mais oferta. E aqui, daí a gente só tem que pensar o que é o legume da época, não esquecendo das possibilidades das plantas, né, alimentícias não convencionais. Então, tem várias, tem caruru, beldroega, né? Tem caruru, beldroega, tem a bertalha. Bertalha, é. Eu tenho a bertalha roxa e a bertalha verde. Então vocês podem estar pensando em uma punk, eu vou pôr aqui punk, tá? É plantas alimentícias não convencionais. Daí a gente precisa fazer o levantamento do que vocês têm aí. Porque assim, ó, o que a gente está fazendo? Agora a gente está fazendo passo a passo. Né? Montando o cardápio, a gente precisa ver o que tem de oferta agora, fazer esse levantamento, o que tem de oferta, levantar, né, os fornecedores, quem que é que vai fornecer, pegar aquela ficha que eu mandei de fornecedores, começarem a fazer contato, porque se vocês vão oferecer 50 marmitas por dia agora, né? Essa é a proposta. Vocês precisam ter fornecedores fiéis. Vocês precisam ter uma lista de fornecedores, né? Vai ter o fornecedor padrão e o fornecedor que, quando o padrão não puder, vocês terem uma outra alternativa. Parece uma cabeça, assim, um quebra-cabeça tudo isso, mas não é. A partir do momento, por isso que a gente está fazendo o passo a passo. A partir do momento que vocês criarem essa logística, tudo vai ficando. Tudo vai engrenar, vai encaixar, né? Exatamente. Oi, Vânia. Então, na nossa... Não dá para falar, não. A lista de fornecedores, Beth, ela está sendo feita, assim, eu já encaminho aqui no grupo, da seguinte forma: estou colocando aquela que você enviou para a gente, aí estou acrescentando o valor do produto, aí coloco o valor atual e o anterior. Toda vez que é feita uma compra, atualiza o valor.
Aí eu tenho um valor que estava, um exemplo, semana passada que eu comprei, e eu tenho um valor de hoje que eu comprei. Teve diferença? Teve diferença? Para a gente poder ajustando o preço dessa forma. É. Sim. Agora, se não, Vânia? O meu fone está continua. Ô, Rosa? Oi. Você está me ouvindo? Desliga o microfone aí, um pouquinho, por favor. Oi? Desliga o seu microfone, por favor. Oi? Isso, obrigada. Será que é a Rosa? Estou ouvindo agora? Agora ficou bom. Não. Vânia, fala um pouquinho, Vânia. Só para a gente... Eu não sei. Não Estão sai, me não ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Agora... Meninas, essa é a ideia, sabe? Então, eu não sei se vocês estão concordando com isso. Eu sei que a feijoada é pensar em quarta-feira para vocês, né? É pensar em feijoada. Mas quando a gente pensa, né, num negócio de praticidade, né, a gente precisa, nesse primeiro momento, ter um pouco de praticidade. E vocês vão ter a qualidade, né? E vocês vão ter a identidade e o diferencial de vocês. Uhum. Deixa eu só fazer aqui uma pontuação em relação das compras. Por exemplo, eu também faço pesquisa para minha casa, porque eu também recebo grupo, faço trabalho fora também, então eu vivo buscando fornecedores, vivo buscando opções de mercado que tenha o dia certo, com valor ótimo. Então, nós temos um supermercado próximo, né? Tem gente que vem a pé de lá, que mora até a Cozinha Mara. Eu já não tenho esse pique, mas é um perto que você, pagando Uber baratinho, ou pedindo para eles entregar, dependendo da compra, é o Álvaro. As meninas conhecem. Dia de sexta-feira, depois do meio-dia, chega tudo fresquinho, tanto de agricultores, familiares da região, como do SEAS, e ele tem um bom preço. Eu vou fazer um almoço sábado, eu já passei lá ontem, não, antes de ontem, comprei mandioca a R$ 1,99. Nós vamos fazer geleia para uma feira, tinha goiaba a R$ 1,99. Então, tinha várias opções, abóbora de R$ 2,99. Então, quando é isso, dá para a gente comprar em grande quantidade, coisa que não estraga fácil, e você pode usar, você pode descascar, congelar, já no pote que você vai usar para marmitas. Então, sem problema nenhum, pode ser. Eu faço isso, né? Aí teria que trazer isso para as meninas entenderem. Por exemplo, a nossa cooperativa, ela mantém preço há uns 4, 5 anos. Por exemplo, o quiabo. O quiabo na nossa cooperativa custa R$ 11,00. Se ele produzir de janeiro a dezembro, que não é a época, né? Agora que está acabando, começou ele está acho que acabando, fevereiro. agora não é época. O fevereiro, e agora ele está acabando. São última frase, né? Safra. Colheita, safra. Eu peguei do agricultor, eu paguei R$ 11,00, só que no mercado estava R$ 27,00. Está R$ 27,00.
às vezes, na nossa cooperativa, é melhor porque não tem essa de aumento de preço, sabe? Que a safra seja boa ou não, mantém a tabela. E a tabela renova a cada 3, 4 anos, não é assim, tem... Depois, quando eles verem, faz esse comparar com o mercado envenenado, aí que a gente vai e muda. Mas mantém um preço o ano inteiro. O ano Eu inteiro. acho que vocês têm que fazer esse levantamento, tentar pegar o máximo, né, da cooperativa, com certeza, o que vocês puderem, fazer as compras também aí, são as compras em grupo, né? Então, Vânia, olha, eu preciso de tal. São Paulo aí é pertinho, tem várias pessoas também. Claro, primeiro a comunidade. Primeiro vocês têm que ver o que tem no entorno de vocês, né? E avaliar. Então, a partir do momento que dá para pegar o máximo do entorno, mas que vocês precisam de algum outro insumo, né? E se vocês comprarem a compra, fazerem a compra compartilhada, né, junto com outras pessoas, vocês conseguem comprar uma quantidade maior e um preço melhor. A partir do momento que vocês tiverem, né, todos os dias fornecendo, no mínimo, né, aí 50 marmitas, vocês vão ter uma demanda semanal. Então, é possível vocês conseguirem barganhar um preço melhor. Então, e vocês têm que ir adaptando também, ter essa logística de, gente, o arroz branco está mais caro, né? Agora, essa semana. Então, nós vamos ter que comprar o arroz integral, o arroz amarelo está um pouco mais barato. E aí, nesse arroz, vocês vão agregar, né, valor nutricional nesse bom, casca de abóbora, ou com talos brócolis, né, ou com talos couve, enfim, ou com sementes. Tá? Então, ter essa logística. Essa semana a gente vai oferecer um arroz agulhinha integral porque o preço dele estava melhor. Então, assim, vocês conseguem ir mantendo sempre a marmita no preço ideal e que vocês consigam também lucrar. Que vocês também consigam sobreviver, né? Consigam não ter prejuízo. Então, sempre... E o que é da época? Vocês têm que fazer um levantamento agora, o que é da época? Primeiro passo. Então, agora a gente está no outono. Deixa eu abrir aqui. O que nós temos agora? Mais abóbora, abobrinha, selga, né? Berinjela. Chuchu ainda tem, né? A gente vai entrar um pouco no inverno já, né? Já está no... Então, aqui, inverno. É mandioca, milho, inhame, batata doce, né? Cará, batata doce, cenoura, couve-flor, ervilha, mandioca, mandioquinha, nabo, acelga, chicória. Então, nesse mercadinho mesmo, eu comprei mandioquinha, porque não dava para comprar em grande quantidade, porque a gente precisa também equilibrar, por caso não gastar todo o dinheiro, porque tem que depois pagamento. Mas também é investimento. A mandioquinha estava 5 e pouco, acho que 5,99. Vocês vão comprar a mandioca que estava 1,99. Exatamente. Sabe? Não, é comprar em quantidade o que está em preço bom e que vocês sabem que vocês podem congelar também. Armazenar em forma de congelamento. Daí vocês vão estar ganhando na frente, vocês já vão
estar programando o cardápio de vocês para frente. Então, eu até estou pensando em hoje ir lá de novo comprar mais uma quantidade de mandioca. É uma mandioca boa, cozinha bem, isso também vocês... Muito bem, muito bem. Onde eu fiz na janta, cozinhei um pouquinho para jantar. O valor, se for no Ayumi, o valor dela aumentou. Só foi aquele dia. Não, é no Álvaro. Ai, que bom. No Álvaro, e até aí, hoje, assim, ó, vocês utilizam essa hoje, mandioca, amanhã que vocês aumenta. utilizam a entrecasca também, né? E vocês podem estar já fervendo, já deixando ela toda, né, em tirinhas. Picadinha para fazer palitinho, fritinha. Exatamente. Saladinha. Olha, vocês não vão ter desperdício, né? De quase nada. De quase nada, vocês vão estar ganhando, inclusive. Então, é essa logística que vocês têm que pensar assim, ó, que vocês vão conseguir, né, ter uma boa lucratividade é a partir da compra. Tem que aprender a comprar bem. Comprarem bem, vocês conseguem manter preços bons e vocês conseguem também ter um retorno melhor. Né? Então, é comprar, é pesquisar, tem que pesquisar. Os melhores preços e as melhores ofertas sempre vão ser o que for da época. E também vai ter mais qualidade nutricional o que for da época. E é isso que vocês têm que vender. É isso que vocês têm que promover e valorizar, inclusive com os clientes de vocês. Então, assim, ó, faça um levantamento. O que é da época? Arroz, batatas, né? Todos os tubérculos, né? As verduras, frutas. Pensar assim, ó, agora tem, como a Vânia falou, tem bastante goiaba. O que dá para fazer com goiaba que a gente possa servir na marmita? Podem misturar, se o tomate está mais caro, pode fazer um molho salgado com por exemplo, com a goiaba vermelha. Como se fosse molho de tomate, vocês podem fazer um molho de goiaba vermelha, né? Então, assim, a gente começar a trabalhar esse cardápio, as opções que a gente pode fazer. Então, assim, ó, para mim, vocês topam fechar esse cardápio que a gente trabalhar nele agora, esse primeiro momento? Vânia, os cachorros estão oriçados. Vânia? Tamara? Não é meus cachorros que estão latindo. Não, é de alguém. Eu não sei. Não. É da Kelly. Não, é da Elizabeth. Na rua eu não tenho cachorro, não. É da Rosângela, então. Ai, não crio cachorro nem gato. Eu aqui em casa também não tenho. Também não tenho cachorro. Ai. Mas eu tá quietinho, não tá latindo. Tem alguns que se manifestaram. Mas não são os meus. Ó, os meus estão quietinhos, ninguém está latindo. Foi aqui mesmo na rua. Ah, entendi. Saíram, graças a Deus. Meninas, vamos então fechar isso daqui. Vamos agora, a partir daqui, montar essas fichas técnicas e aí a gente partir para a precificação. Alguém não concorda? Ó, aproveite, fale agora o cálice para sempre. Um acordo, tá ótimo.
Tamara, Rosângela, Vânia, Elizabeth, Kelly. Estou de acordo. Estou de acordo também. Eu também estou de Rosângela. acordo. Se as meninas estão de acordo, eu também estou. Adelaide, todo mundo tem que estar aí de acordo. Estou de acordo. Então tá. Então, vocês estão me ouvindo? agora sim. 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 De acordo. É que meu celular Então está tá. muito ruim. Então, acho que agora a gente tem um ponto de partida, gente. E a gente fechar esse cardápio de uma semana. Pronto. Agora a gente vai ter que fazer as fichas técnicas de tudo, fazer o levantamento do que tem de insumos, tá? Porque aqui, ó, se agora, né, começa a entrar aí o brócolis, eu acho que não tem problema, tá? Linhaça, se linhaça tiver muito cara, a gente pode substituir por outra semente. Daí veja gergelim. Ver a semente de girassol, que é outra também que tem normalmente um preço mais Agora barato. essa de semente de shiso. E Então, é super saborosa. também é outra que a gente pode utilizar. A semente da tansagem também é outra que a gente pode utilizar. E aí não precisa nem comprar, é só ver quem é que tem tansagem. Uhum. Agora eu quero saber quem é que está anotando todas essas informações para ver se está passando. Eu estou. A Tamara. Eu não estou. Estou ouvindo. Estou aqui, colocando. Tamara, eu mando ali no grupo, tá? Esse cardápio aí. Ó, Oi? Beth, não é o cardápio que eu estou falando, é as anotações da semente da tansagem, do caruru, do shiso, isso, porque aí depois fala assim, ai, eu não sei, isso usa, entendeu? São essas informações que eu quero que todas estejam cientes. E para ser cliente, não só ouvir. Eu não sei escrever direito, eu fiz um rabisco aqui, que nem eu entendo depois. Isso é importante vocês verem quem é que pode estar fornecendo. Daí, isso, caruru, tansagem, né? Vai ser pessoas, né? Vão ser na cooperativa, vão ser os agricultores, né? Vão ter, ou os quintais também de vocês, né? Pode ser que os quintais de vocês também tenham. Eu não sabia nem que transagem fazer comida. Tem a folha da tansagem, a gente tem semente da tansagem, ela tem uma mucilagem que é riquíssima, né? E importante, é riquíssima em nutrientes. Eu tomava ela só para inflamação urinária, por exemplo. Não, a partir do momento que a gente tiver o cardápio definido e a gente souber o que tem de opções, eu passo para vocês as informações para vocês poderem, as informações nutricionais, para vocês poderem valorizar, né? Para vocês também comunicar ao cliente de vocês o que vocês estão oferecendo. Então, isso também é uma forma de divulgação, tá? Por isso que a gente precisa agora definir, fechar esse cardápio. Esse cardápio, a gente vai trabalhar em cima dele. Tá? Então, agora, gente, para a próxima, eu não vou... Semana que vem, eu estou voltando para a França, então eu vou estar em viagem, eu não vou conseguir... Eu também estou com outros trabalhos, tá? Mas...
vocês podem ir me mandando, vai me mandando a ficha técnica, tá? E eu vou corrigindo assim que possível, já vou mandando para vocês. E aí, Tamara, é realmente fazer o levantamento. O que nós temos? Não esquecer de verificar as plantas não convencionais, tá? Também. Não esquecer dos reaproveitamentos, que foi o que a gente trabalhou muito, né, na primeira formação. Infelizmente, só a Vânia que estava, né, o restante de vocês não estavam, mas que tem todo um material, tá? A gente precisa, então, valorizar isso. Isso, normalmente, né, vai ser muito mais barato. Tá? Então, é caruru, tá? A tansade que a gente pode trabalhar, a delbroeca, o que mais? Japônica. Então, eu posso passar uma listinha, porque eu acho que você já tinha passado isso antes, das plantas não convencionais, para vocês também verem nessa parte aqui dos folhosos, que a gente pode estar incluindo também. Oroponobis, que tem bastante. Oroponobis, riquíssimo. Inclusive, esse dia aqui de quarta-feira, se tiver a carne a rolê, o repolho lá recheado, a gente pode estar acrescentando oroponobis, para a gente estar enriquecendo um pouco mais de nutrientes, tá? Então, ó, finalizamos aqui. Vamos trabalhar esse cardápio. Se vocês, né, acharem aí, quiserem, mas eu acho que a gente tem que passar para frente, depois a gente monta um outro cardápio, para uma segunda semana, essa aqui é a primeira semana, mas primeiro vamos fortalecer, aprender tudo com esse aqui, tá? Para depois a gente passar para o segundo. Tá? Então, aqui a gente vai aprender a fazer as fichas técnicas, aprender a fazer a lista de fornecedores e aprender a precificar. Tá? Para depois a gente passar aí para a segunda semana. Combinado? Combinado. Então, mãos à obra. Trabalhar aqui, ó, fazer as fichas técnicas de almôndega, do frango refogado, do carne suína rolê, da carne louca e do peixe ensopado. E aí todo o restante, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? 5 dias. Certo? Certo. Então, vocês vão fazendo, vão mandando o que tiver de dúvida, e aí, depois que isso estiver pronto, a gente vai... Cardápio pronto, a precificação, tudo certinho. Eu trabalho com vocês a valorização aí dos pratos nutricionalmente, para que vocês possam estar divulgando isso. Tá? Para a gente poder fazer esse marketing, essa divulgação. Tá certo. Bom, tá dúvidas, bom. a gente tem o canal, vai me mandando. Tamara faz isso com muita excelência, a Vânia também está fazendo, né? Bastante excelência. Sempre que tiver dúvidas, mandem, e assim eu vou trabalhando com vocês. Eu vou ver a nova data, tá? Para a gente se encontrar. Então, provavelmente daqui a 15 dias, tá? Mas eu mando a data para vocês. Então, semana que vem eu vou estar um pouco na loucura, porque eu vou estar voltando. E aí eu vou estar fusada. Mas daí, na outra semana, provavelmente a gente já consegue se encontrar. Mas assim que possível, já vou mandando todos os públicos que vocês tiverem. Beleza. Tá? Verdade. Então, queridas, se tiverem mais alguma coisa que vocês queiram colocar, é só me falar. Então, a gente já finaliza e para vocês também irem trabalhar. Tá? Tchau, muito obrigada.
Tchau. Obrigada, você também. Obrigada, Adelaide. Gratidão, Beth. Obrigada, viu, Beth? Paciência com as Amaras, Vamos fazer aqui para comprar um pouco para eu tenho muita paciência. Eu sei o quanto é difícil, não é uma coisa fácil, né? Essa organização toda, são muitas informações, é muita gente, né? Essa troca que vocês ainda não tinham conseguido formar uma equipe, a gente entende. Eu entendo perfeitamente, mas a gente vai chegar. Vocês também têm que terem paciência comigo. Obrigada. É uma troca que eu acho que a gente lá na frente vai colher cada vez mais. Eu acredito muito no trabalho de vocês. Deixa eu te perguntar uma coisa, Beth. Língua de vaca também pode ser usado como refogado, a capeba? Pode. Só tem uma outra, manda foto para mim, porque tem uma língua de vaca, que é considerado língua de vaca, que ela é tóxica. Mas tem uma outra que é larga, e ela dá mais rasteira, e o caulezinho dela é mais arroxeado, essa pode. Então, essa que nós temos. E também temos uma, depois eu vou tirar. Mas tem que ser refogada, não pode ser crua, tá? Então, que a gente conhece como taiobinha. Disse que é... Tosca. Não, é uma folha, é não sei o que de veado, que o pessoal fala que onde tem, os veados circulam mais. Eu como dela, eu acho uma delícia. Ela parece a taioba, só que a folha é piquititica. Eu vou te encaminhar a folha. Como eu tenho o livro das punks, então eu vou identificando, encaminho para outras pessoas que conhecem, que também consomem, e eu vou consumindo, e aí, mas mesmo para colocar no nosso cardápio, eu como ela refogada, recheio de omelete, e eu vou te mandar me foto. Manda a taioba aqui, ó. Vocês até, inclusive, no lugar da couve, vocês podem fazer tudo com a taioba. Folha da taioba. Só tem que ter esse cuidado, né, Vânia? Mas eu acho que tu tem um pouco desse conhecimento. Branqueá-las, isso. Eu mesmo... A taioba, a folha tem que ser aberta ali no meinho do coração, né? Isso. E o inhame não pode comer a folha, só a batata, né? O tubérculo, tá? Porque daí a folha tem muito oxalato, daí ela se torna tóxica. Isso. Tá? Vai me mandando as fotos que eu vou identificando para ti. Certo. Tá, joia. Vou te encaminhar daqui a pouco algumas, tá bom? Gratidão por tudo. Queridas, gratidão também. Um lindo dia para vocês, viu? Obrigada, igualmente. Boa viagem. Obrigada. Eu mando depois ali as datas para vocês, tá? Assim que Achei que você viria nos visitar, Beth. Então, eu adoraria, mas a partir de dezembro eu volto a morar aqui no Brasil. E aí, para o ano que vem, a gente vai ter encontros, sim, presenciais. Ai, que maravilha. Se você também aí conseguir um intercâmbio das Amara com as mulheres de Santa Rosa, seria 10. Vamos começar a conversar, hein? Vamos, sim, essa vontade aí já foi lançada, tá? E a gente vai ver oportunidade, sim. Vamos ver, a gente só precisa ver como que a gente pode viabilizar, né? Esse encontro. Tá? Certo. Mas quando a gente tem vontade, a gente faz acontecer.
Então, a gente Isso, vai fazer a verdade. tá Com bom? certeza, tá joia. Beijo grande, Beijo, coração. um beijo Tchau, enorme. tchau. Obrigada, Beth. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, menino. Tchau, meninas. Tchau. Beijo. Tchau. Um bom dia. Tchau, Betinha. Tchau, Amor, vou querida. desligar. Bom dia para vocês também. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Boa viagem, Deus acompanhe. Amém. Obrigada. Deus acompanhe também. Obrigada, obrigada. A vocês Todo também. dia Que pra Deus nós. acompanhe vocês. Opa.